Muito bem, bom dia. Hoje é sexta-feira, agora são 20 para as 8 da manhã, aqui Fábio Vedovelli. E este é o terceiro vídeo de adendo ao curso básico de Laravel. Era para ser só dois, era para ter terminado no vídeo de ontem, porém um aluno, Simonardi, ele fez uma pergunta bem pertinente. E aí eu achei por bem gravar um vídeo para trazer uma funcionalidade, uma explicação sobre uma funcionalidade que é bastante útil. Qual que é a questão dele? Ele diz que tem informações que ele precisa exibir em todas as views. É a mesma informação que será colocada em qualquer view que seja exibida. E aí, por alguma questão do negócio dele, ele não pode colocar isso no layout, que seria o lugar natural. Né? O layout ele é a base de todas as views, então ali você coloca o que precisa ser exibido em todas elas. Mas na situação específica dele, é preciso colocar nas views e não no layout. Aí ele me perguntou, eu terei que fazer uma query em todos os métodos dos controllers que retornam views para passar esta variável, esta informação, ou tem uma maneira centralizada de se fazer isso? A resposta é sim, tem. Chama-se View Composer, tá? E é muito simples de ser utilizado. Vamos lá. Eu tenho aqui a lista de usuários na minha tela e eu vou aproveitar uma segunda funcionalidade que nem chegou a ser desenvolvida. Eu só tenho aqui um placeholder para ela, ela nem tem view ainda, que chama-se categorias. Então, a primeira coisa é dar uma view para esta funcionalidade. Eu vou lá em Categories Controller, vou localizar o método. Perceba que eu estou simplesmente retornando uma string, e aí eu vou retornar uma view categories index e já vou criá-la. Essa view ela vai estender, vai ganhar uma section para poder exibir conteúdo e só. E aqui eu vou simplesmente colocar um H1, categorias. Muito bem. Com tudo salvo, agora sim a funcionalidade está incluída dentro da casca do nosso layout. Então eu posso navegar. Já podia antes utilizando a URL, mas agora eu posso navegar entre elas. O próximo passo é criar uma partial. Então, Resources Views, eu já tenho uma pasta das partials que eu deixo à disposição para todas as funcionalidades, e aí eu vou chamar de User Count. Aqui eu vou só colocar um div estilizado bem porcamente, só para a gente compreender, né, visualmente que ela está inserida nas duas views index de cada funcionalidade. Então eu vou só colocar um 300. E vou colocar um número qualquer ali, tá? Por enquanto, hard-coded dentro do HTML. Legal. E aí eu venho em index.blade, primeiro em users. Vou aproveitar este include que já tem aqui e vou chamar de user count. A mesma coisa farei aqui em categorias. Então, esta mesma partial será incluída nas duas funcionalidades, tá? Isso é só para a gente exemplificar a situação que foi trazida pelo aluno. Ok, então, do jeito que está agora, eu preciso de uma variável que será passada para as duas views que exibem a partial. Então, como que eu faria isso? Vamos lá. Primeiro eu vou usar, na verdade, né, uma variável que eu vou chamar de total users. E aí, primeira coisa, user controller, aonde eu retorno a view. Agora eu vou dizer que tem 789 users, tá? E também em categories controller, aonde eu retorno a view
foi quanto? 789? Muito bem. Ok. Tá lá, o meu 789. Agora imagine que eu tenha 50 e poucas views. Eu vou ter que retornar isso para todas elas? Não, né? Então, vamos começar a modificar a aplicação para que este valor, essa quantidade total de usuários, ela seja injetada dentro dessa minha partial, tornando-a independente de quem a utilize. Então, para isso, eu vou trazer a quantidade real de usuários que está no banco de dados. Posso desfazer nos controllers tudo que foi feito. E aí, eu vou utilizar este método do User Repository, que eu criei para exemplificar, mas não utilizei para nada, tá? Então, a primeira coisa é determinar aonde que eu vou colocar o meu Composer. Então, isso é papel para o Service Provider. Nós temos aqui em Application Providers, nós temos diversos Service Providers que fazem alguma coisa dentro da nossa aplicação, como por exemplo, o Route Service Provider, ele dá suporte às rotas, tá? Ele faz alguma coisa antes que as rotas sejam liberadas para fazer o seu trabalho. Então, você pode criar os seus próprios providers. Para isso, utilizamos o Artisan. Deixa eu fazer uma coisa diferente. Quero só dessa lista o que for provider. Você conhece o comando grep? Você puxa alguma coisa, tá? PHP Artisan vai me trazer uma lista de coisas na tela. Mas eu só tenho interesse no que tem a palavra provider. Então, isso é para filtrar utilizando expressão regular, tá? E aí eu passo a palavra e ele vai me trazer só o que tem aquela palavra. Por exemplo, se eu quisesse tudo que tem make, tá lá. Tá? Isso não é um recurso do Artisan, isso é um recurso do Bash, tá? Do terminal. Então, eu tenho interesse aqui num provider, PHP Artisan make. Eu vou chamar de View Service Provider. Muito bem. Voltando ao Sublime, perceba que agora nós temos o View Service Provider já estendendo a classe certinha, com o namespace salvo na pasta que a gente precisa, mas antes da gente seguir em frente, a gente precisa registrar o nosso Service Provider, como a gente faz com qualquer aplicação de terceiros, ou módulo de terceiros que a gente traz para a aplicação. Então, lembra-se que quando nós instalamos o Laravel Collective HTML, a gente não teve que colocar o Service Provider aqui, que é o elo de ligação entre o módulo de terceiro e o Laravel. A mesma coisa nós fizemos com a Laravel Debug Bar. Então nós vamos fazer isso com o nosso próprio Service Provider, tá? App, Providers, View, Service Provider. Muito bem, então agora ele está registrado e a gente pode começar a utilizá-lo. Então, aqui no método boot, eu posso chamar view, ok? Eu tenho acesso a view factory e aí ela me dá um método composer. Eu vou passar o caminho e o nome da view, partials user count. Aí um método callback será executado e a própria view, o objeto da view, será disponibilizado para este método. E aí é só eu dizer que view with, ok? Total users 1888. Vamos ver? Na torcida para dar certo. 1888. E aqui também, ok? Então lembre-se que agora eu não estou passando nada a partir do controller. Quem está colocando este número aqui dentro desta view é o Service Provider, tá legal? E aí como que eu faço para utilizar o repositório aqui? O repositório, ele é uma classe como qualquer outra, então ele pode ser inserido aqui e utilizado, legal? Então, aqui
me dá um gancho para falar um pouco mais sobre a importância do repositório. Se eu tivesse mantendo toda a minha comunicação com o banco de dados no controller, eu teria que injetar o controller aqui para poder utilizar o método all, que traz todos os usuários, concorda? Mas o controller, ele é cheio de redirects. Então, vamos supor que esse all trouxesse todos os usuários e retornasse para uma outra rota ou retornasse uma view. Eu já não poderia utilizá-lo aqui. Eu teria que utilizar o model, não o controller. Já a gente extraindo isso para o repositório, que não retorna redirect, nem retorna views, ele retorna listas ou objetos, então eu posso utilizar o repositório tanto aqui no Service Provider quanto no controller. Então a gente tem mais liberdade, dá um pouco mais de trabalho, mas a liberdade é garantida. Então aqui dentro mesmo do método boot, pois eu não pretendo utilizar o repositório em nenhum outro método, eu vou chamar app make para utilizar o dependency injection container e aí Lewis repositories. Legal, isso vai me dar um objeto dessa classe aqui e aí total vai ser igual a user repository all. Isso aqui vai me retornar uma collection. Na collection eu tenho o método count. Eu só estou interessado no número. Para eu passar para esse closure, eu só digo use total e aqui no lugar de 1888 eu quero o total que vem do banco de dados. 100. Muito bom, né? E aí, só para finalizar, perceba que a cada vez que eu carrego uma view, uma nova query é feita no MySQL. Aqui na Laravel Debug Bar, selected all from L5KB users, não, desculpa, aqui em cima, ó, where deleted igual a is null, porque estamos utilizando soft delete, mas a query está aqui. Bom, trazendo os ensinamentos do vídeo anterior, vamos colocar isso no cache. Então eu posso fechar o Service Provider. Agora o trabalho é no User Repository. Eu posso simplesmente copiar esse daqui, jogar para cá. Só mexer na chave, que agora o user all vai ser sempre a mesma coisa. Vou manter a expiração em 60 minutos e aí ele vai retornar do cache. Caso não tenha, aí ele faz a consulta no banco de dados. Vamos ver? Eu estou aqui em usuários. Muito bem, esqueci de remover algo que não precisa ser utilizado. Legal. Então, eu estou em usuários. Ó, veja que eu já nem tenho mais a query ali. Categorias, tá? Ele está sempre trazendo do cache. E é isso aí. Então, terceira aula adicional, eu adoro ensinar. Então, quando me fazem boas perguntas, eu costumo retornar com uma boa resposta. Eu espero que esta tenha sido uma delas. E é isso aí. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça, tem o curso agora, começando no começo de setembro de 2016, Laravel com banco de dados. O link para o curso estará aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, aguardo você como meu aluno. Um forte abraço, um bom dia, boa sexta, bom fim de semana, tchau.